De volta com o Personalidades, conversando com o professor e filósofo Márcio Zomer. Na realidade eu falo com o professor e filósofo porque eu só falo contigo sobre filosofia, mas tu tens um outro trabalho. Sim, sim. Tu tens vida fora da filosofia. Tu trabalhas com o que hoje? Eu sou analista de sistemas profissionalmente, né? A filosofia está integrada na minha vida, né? A filosofia é meu trabalho voluntário, né? Toda a parte filosófica que a gente faz, tanto em Criciúma quanto no mundo inteiro, né? A escola está em 50 países, tudo isso é feito por voluntários. Então todo mundo tem as suas profissões durante o dia, né? Eu sou analista de sistemas e há gente de tudo quanto é área lá na escola, né? E durante a noite, né? Nós fazemos o trabalho voluntário dentro da própria escola de filosofia. E a tua escola aqui em Criciúma, quer dizer, quem está ouvindo, está encantado com tudo isso, tem a possibilidade de fazer um curso? Sim, pode fazer uma visita lá, né? Há sempre, a cada 1 ou 2 meses, aulas inaugurais, né? Gratuitas, onde quem quiser conhecer a escola. A linguagem é uma linguagem adulta, então é para acima de 18 anos, mas qualquer pessoa, não importa se tem formação acadêmica ou nada disso, né? Porque a proposta é uma proposta de vida, né? Moral, ou seja, a gente vai aprender coisas e vai aplicar isso ao longo do curso. As aulas são feitas uma vez por semana, e durante aquela semana a gente tem que aplicar aquilo que a gente aprendeu em aula, para que na próxima semana se possa aprender outra coisa. E assim a gente vai testando e validando a própria filosofia. Eu acho que assim é mais fácil do que assim, porque a gente sabe tanta coisa. Olha, eu tenho tanta certeza de coisas que eu tenho que fazer, mas não faço nada. A gente sabe o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. A gente sabe o que a gente devia estar fazendo, mas não está fazendo. E a gente não faz nada. É tudo da boca para fora. Acho que é mais fácil se a gente fizer assim, por etapas. Na prática, muita informação não significa muita formação. Às vezes, muita informação nos confunde, né? Então é importante que, em vez de tentar viver muitas coisas, que a gente viva algumas intensamente. Gente dando conselho pra gente tem de monte. Verdade. Né? Mas se dão... E é uma mania, inclusive. Manifestar uma opinião e dar conselho, isso realmente é uma mania. Isso, inclusive, era o que Platão dizia que, os que já ouviram falar do mito, o famoso mito da caverna de Platão, né, que está na República, ele fala justamente disso, que prende o ser humano nessa... Ele dizia que o ser humano, ele vivia numa caverna sombria e escura, acorrentado pelos seus próprios desejos, né? E que se o ser humano quisesse realmente ser livre, né, quisesse realmente se tornar mais sábio, né, ter uma vida mais inteligente, ele precisaria romper essas correntes que o aprisionam no fundo dessa caverna. E Platão considera que essas correntes são as opiniões. Se a gente tem uma opinião ou muitas opiniões sobre muitas coisas, Platão dizia isso não é conhecimento. Opinião é opinião. Então cada um pode achar alguma coisa sobre qualquer coisa. Isso não significa que isso esteja certo. Platão dizia, bom, em vez de procurar uma opinião, tu deve procurar conceitos sobre as coisas. E para aprender esses conceitos, tu vai ter que colocar isso na tua vida. E à medida que tu vai colocando isso na tua vida, tu vai aprendendo. Platão chamava isso de matemática. Matemática é o entendimento desses conceitos. E se te pergunta, por que tu faz tal coisa? Porque dá certo. Porque isso com isso dá isso. Baseado em que tu diz isso? Bom, eu faço sempre dar certo, eu posso te mostrar. Que conceitos que são imutáveis? Existe? Sim. Aquilo que Platão fala, ele fala de valores, por exemplo, valores que são atemporais, né? Conceitos imutáveis. O que a matemática ensina é imutável. Funciona hoje, funciona daqui a 50 mil anos, vai funcionar da mesma forma, são leis. As leis da natureza são imutáveis. Né? Todos os sistemas que a gente usa, por exemplo, na ciência hoje, a ciência ela busca isso, né? Busca a verdade, conhecer como as coisas funcionam. Essas mesmas leis, essas mesmas regras, se eu fizer isso daqui a 1000 anos, 2000 anos, ou daqui a, 10 milhões de anos para frente, também vai continuar funcionando. O que muda? Muda a nossa roupa, muda a moda, muda a forma como a gente mora, como a gente constrói nossas casas, como a gente vive, os nossos gostos pessoais, o que a gente come, a forma como a gente constrói as nossas cidades, como a gente se relaciona, isso muda.
Mas há coisas que não mudam. Por exemplo, que valores nessa equação, que valores que a gente sempre vai usar, que sempre tem que estar presente, assim, que são... Algo que não muda. Por exemplo, a amizade. A amizade não muda. Amizade é amizade. Amizade é amizade. Eu posso não saber o que é amizade, não ter amigos, ou eu posso desenvolver amizade. O amor não muda. Mas como é que eu não tenho amigo nenhum? Como é que eu sei que a partir daquele momento eu tenho um amigo? Como é que eu identifico uma coisa que eu nunca tive? Não tem amigo. A primeira coisa que você vai ter que fazer, ter amigos. Como é que se tem amigos? A natureza é bem prática. A natureza nos mostra isso diretamente. Se tu vai querer ter um amigo, e esse amigo não te aceita como amigo, Tá. observa o que tu está fazendo. Alguma coisa tu está fazendo de errado. Eu não gosto. Né? Às vezes o sujeito é muito chato. Algum problema. Então a natureza sempre está nos mostrando através da dor. Dor física ou dor sentimental ou dor psicológica. Isso inclusive está naquele livro O Pequeno Príncipe. Quando a raposa ensina para o menino que se ele quiser se relacionar com a raposa, ele vai ter que se aproximar aos poucos e vai ter que conquistá-la para que ela possa ser amiga dele. A amizade também é assim. Amizade, amor, Companheirismo, generosidade, altruísmo, justiça. A justiça é justiça. A gente pode ser justo ou não ser justo, mas a justiça é justiça. Quando a gente não conhece... Mas não é muito subjetivo, justiça? Não, ela é bem objetiva. A gente é subjetivo quando a gente esquece o que é justiça. Quando a gente acha que a justiça é relativa. Aí ficou subjetivo. Mas a justiça não é relativa. A natureza é tremendamente justa. E não é subjetivo, é bem objetivo. A gente pode dizer, poxa, mas eu não entendo. Bom, isso é um problema nosso. Mas a natureza, ela sempre equaciona as coisas, sempre harmoniza as coisas. Né? Então a gente às vezes olha, poxa, hoje está chovendo, daqui a pouco dá sol, e daqui a pouco chove de novo, daqui a pouco a terra seca, daqui a pouco molha de novo, e assim vai. E a natureza vai estar sempre equilibrando essas coisas. É natural. A ciência, inclusive, se baseia nisso. Há uma estabilidade da natureza. Há leis estáveis na própria natureza. O próprio caos está sendo considerado na natureza. A própria destruição está sendo considerada na natureza. Algo que é ruim, a natureza destrói. A gente pode dizer, poxa, mas é que eu não concordo. Bom, isso é um problema nosso. Mas se a gente observar a natureza em si, em todos os seus aspectos, nós estamos inseridos nela, a gente começar a observar essas coisas e ver o que dá certo e o que não dá, porque não adianta eu ir contra a natureza. Eu posso não concordar com ela, mas se eu continuar indo contra, eu vou continuar com dor e não vai dar certo. É melhor que eu vá entendendo essas leis, é melhor que eu vá observando como essas coisas funcionam. A vida ela é um grande mestre. A vida nos ajuda muito desde que a gente tem essa postura de querer aprender. Aquela máxima que diz assim, que só eu estou certo e o mundo está errado, realmente não existe. Não dá certo, né? Senão é aquela imagem do motorista andando na contramão, né? E aparecer no rádio que há um maluco na contramão, e eles não é um maluco, são milhares, né? Ótimo. Mas tu fica falando essas coisas e fica imaginando assim, tu és casado, né? Sim. Como é que é o nome da tua esposa? Jordana. Jordana. Tu se apaixonou pela Jordana, primeiro, pela aparência da Jordana, ou a Jordana falou alguma coisa muito inteligente que fez tu se apaixonar? Porque eu fico imaginando assim, o que vocês conversam? Como é que foi essa paixão pela Jordana? Ela é de Criciúma? Não, eu conheci ela em Florianópolis. E a gente se aproximou e foi se conhecendo. Né? Na escola de filosofia. Exatamente. Você sabia? Exatamente. Viu como a natureza é clara, é objetiva, não tem erro. Fica bem mais fácil. Então foi um todo, a paixão foi um todo. Porque tem interesses em comum, né? Isso é importante que a gente entenda, né? Hoje se dá muita atenção à forma física e tudo mais. Sim, a gente gosta do belo, é óbvio, né? Mas há coisas muito mais importantes do que isso, né? O que a gente mais faz na vida, né? Entre amigos e casais e tudo mais, é conversar. Né? Então é importante que a gente conheça alguém que a gente gosta de conversar e que seja um companheiro ou uma companheira e que goste de fazer isso. Vocês têm filhos? Não temos filhos. Tu pretende ter filhos?
Talvez. Talvez. No momento eu ainda não pensei nisso. Eu vou te dizer que o maior desafio realmente da vida da gente é tudo aquilo que a gente conheceu, todas as experiências, tudo que a gente acredita, os nossos costumes, tudo colocado à prova. É uma coisa genial. Te aconselho, viu, Jordana? Encarem esse desafio porque é legal. É um bom teste, né? É um bom teste. Onde que Deus está para a filosofia? Porque, sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque eu sempre ouvia, quando era mais nova, assim, ó, que todo filósofo é ateu. E ficava pensando, parece uma ideia contrária. Será que é mesmo? E eu acreditava que era. Né, inclusive. É contraditória. Porque normalmente a palavra Deus, né, quem fala dessa palavra normalmente são as religiões. A filosofia trata esse tema de uma outra forma, né? A gente fala do universo, fala do todo, fala do incognoscível, fala daquilo que a gente não consegue entender, né? Às vezes se diz, o filósofo é ateu. Não é ateu de forma alguma, porque se ele fala de filosofia, amor pela sabedoria, amor pelos sábios, o caminho é o mesmo. Agora a questão é que o filósofo não vai discutir coisas onde cada um tem uma versão. Por exemplo, hoje temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma tem uma imagem, né? E uma forma de entrar em contato com esse mistério. Né? Então, falar sobre isso vai gerar opinião. Cada um vai dizer, eu acho uma coisa. E a gente nunca vai chegar num ponto em comum. Né? Então, a filosofia, ela sempre coloca isso, que era inclusive como os gregos tratavam as coisas. Eles nunca falavam do Deus único, e não que eles não acreditavam nessas coisas. Todas as civilizações sempre acreditaram nisso. Só que eles colocavam Deus não como Deus, e sim como deuses. E esses deuses representando virtudes e valores que eles precisavam ter. Então era a deusa da justiça, a deusa da beleza. Porque quem acreditava em justiça, acreditava na justiça e ela não muda, ela é aquilo. Representava um valor que o ser humano pode alcançar. Entendi. Né? Então, poxa, o que é a justiça? Estuda sobre a deusa da justiça e viva da mesma forma como a deusa da justiça faz. E aí tu, o Cid, o Leandro, nós teríamos a mesma ideia. Isso tem um ponto em comum. Né? Isso a gente consegue entender. Agora, sobre o mistério. Todo mundo tem isso no seu coração? Claro. A gente pode negar ou não negar, né? No final das contas, tanto faz. Né? Todo mundo tem isso dentro de si, essa partícula, né, que une ao universo e a natureza. Né? Às vezes o sujeito nega a isso porque ele não acredita num velho barbudo em cima de uma nuvem. Né? Ou numa imagem que se vende. Mas todo ser humano dentro de si tem isso. Né? A diferença é como tu aborda o tema. Né? Então, em filosofia, obviamente, é fundamental que um filósofo ele entenda essas coisas. Mas isso é uma coisa que não vai se discutir, porque a gente nunca vai chegar num ponto em comum. E se nunca vai chegar num ponto em comum, isso só gera separatividade, rompimento de laços entre as pessoas. Né? Cada um tem uma versão. E aí vai ficar o quê? O mais destemido vai levantar a voz lá, vai dizer, não, é assim, é aquele que cometer mais atos terroristas tem o Deus melhor. Hoje em dia está essa disputa, né? Vamos ver quantos que a gente mata mais. A gente vê que isso é falta de bom senso, né? Então a gente tem que ter bom senso, né? E cada um tem uma versão e cada um tem que respeitar a versão do outro. Agora eu vou colocar tudo numa saia justa e vou perguntar só coisas que são divergentes entre todo mundo. Time de futebol. Eu sou de Criciúma, eu gosto do Criciúma, né? Mas não é daquele torcedor assim fervoroso? Não, eu não sou do torcedor fervoroso. Sabe quem é o técnico do Criciúma? Não sei. Petkovic. Conhece? Já ouviu falar? Não. Sim. Música. Música, eu gosto de Beethoven, gosto de Mozart e gosto de Pink Floyd também. Tem algum, assim, predileto, Pink Floyd? Algum álbum predileto? Pink Floyd, eu gosto daquele álbum, o Pulse, o The Wall, eu gosto bastante. Eu gosto de Pink Floyd. Pink Floyd. Uma cidade que tu já conheceu e que tu achou, assim, realmente fantástico? Tem um lugar que me tocou muito, que foi na Bolívia, aqui perto, inclusive, que se chama Tiwanaku, é próximo ao Lago Titicaca. Há duas ilhas, a ilha que se chama Ilha do Sol e Ilha da Lua, que eram centros de educação para meninos e para meninas. E lá há todo um sistema de valores, de tradições que, mesmo tendo sido destruído pelos espanhóis,
ainda essas construções ainda estão lá. E eu aconselho a quem quiser fazer alguma viagem próxima aí, né? É um lugar muito, muito encantador, muito, muito tocante, né? É algo bastante concreto de algo que hoje não se cultiva muito, né? E que tu consegue ver pegadas, né, de seres humanos que construíram grandes coisas na história e que viveram de uma forma um pouco diferenciada, uma forma um pouco, me parece, mais inteligente. Então, mas isso é o tipo de coisa que não adianta olhar na internet ou olhar nos livros, vai que botar o pé lá e ver do que se trata. Um lugar que tu gostarias de conhecer e ainda não conheceu? Egito nunca fui. Um prato predileto? Bacalhau. Tu cozinhas? Não. Mas não comece pelo bacalhau, se um dia tu for tentar. Eu prestigio. A Jordana é boa cozinheira? Sim, ela faz uma boa. Todos os pratos dela eu prestigio muito bem e faz muito bem. Ela sabe fazer bacalhau? Sabe fazer. Olha, então tu tens uma preciosidade em casa, realmente. Realmente é difícil, é todo um processo, né? São dias ali, né? Tem. É uma experiência científica, é realmente muito legal. Aliás, falando em comida, eu tenho que falar do restaurante Peninha, dá licença. O restaurante Peninha é um restaurante maravilhoso, eu posso dizer porque eu almoço lá todos os dias, então assim, a gente experimenta e eu só passo aquilo que eu posso dizer que realmente é legal. Tem uma vasta opção de saladas, tem um churrasco para quem curte churrasco, tem sempre um peixe ou um frango, tem assim uma variedade bem legal. Tem o arroz integral, tem o arroz comum, então assim para todos os gostos, né? Sempre uma sobremesa bem deliciosa. E o restaurante Peninha vai fazer agora o primeiro café colonial, vai ser dia 19 à tarde, no domingo, então já fica todo mundo convidado, porque é aquele ambiente bonito, assim, né? Atendimento bem familiar e fica a minha dica, então, restaurante Peninha, aqui em Araranguá, quase em frente à Rádio Araranguá. Uma personalidade, uma pessoa. É antiga, mas me encanta muito e tem poucos dados sobre ele, que é Pitágoras. Até hoje se fala dele, muitas vezes se lembra do teorema dele, mas Pitágoras... Ele é muito odiado pelas pessoas, inclusive, porque a gente aprende... Gente, o que a gente aprende, Márcio, por que o que a gente aprende na escola de física, de matemática, não tem nada a ver com o que a gente descobre depois que a gente cresce? Eu acho que isso é por falta de filosofia, porque eu te entendo, eu sempre gostei muito de matemática e física, mas há muitas coisas que realmente não nos explicavam, né? Por exemplo, por que os números são assim? Por que é de 0 a 9? Por que de onde vêm os números? Por que... E essa analogia com a vida que a filosofia faz, assim, das coisas, isso é assim, porque... E tem uma fórmula matemática, matemática não é uma coisa de outro mundo. Nossa, para muita hoje, gente não se entende, às vezes se manipula números, se coloca valores lá, tanto algebricamente quanto não, e no final das contas não se sabe o que está se fazendo. É curioso isso, né? Se mexe muito com números, mas se pergunta o que é matemática? Não se sabe muito sobre isso, né? O que significa 1, 2, 3? Né? Está falando um símbolo, né? Que eu posso representar de várias formas, mas o que é isso na prática? É profundo, né? E não se fala disso, né? E Pitágoras falou muito sobre isso, né? Tanto que esse cientista, que ele é considerado uma das pessoas mais inteligentes hoje no mundo, que é o Stephen Hawking, há um livro dele que se chama O Mundo numa Casca de Nós, que aquilo é Pitágoras. Né? Se ele copiou de Pitágoras ou se ele redescobriu a mesma coisa, não se sabe. Mas é muito interessante, até os nomes são bem parecidos. O que Pitágoras falava do que ele está descobrindo agora, dizendo que o universo é concêntrico, há universos dentro de universos e que a gente vive nisso e que tudo mais e tal. Parece moderno, mas é muito, muito antigo, né? Então me admira muito isso, né? E Pitágoras se tem muito pouco material sobre ele. Mas a base de tudo aquilo que a gente vê de Platão, depois os renascentistas e tudo mais, é pitagórica. Não se limita lá só ao teorema lá, que a gente é torturado lá. Deixa eu voltar ao mais pessoal, assim, um medo. De que a humanidade continue do jeito que está.
né? Não é bem um medo, é uma constatação, né? Parece que as coisas vão piorar cada vez mais. Não digo que é um medo, mas isso é uma angústia. Isso me dói, assim, eu acho muito ruim, né? Acho muito ruim. Não é à toa que eu dedico parte da minha vida a algo que eu considero de muito valor, porque vejo que as coisas não andam muito bem. Enquanto o ser humano não se voltar para ele mesmo, não se voltar para valores, essas coisas vão piorando. Isso é muito ruim, porque as crianças vão nascendo, vão crescendo, vão se desenvolvendo e continuam sem saber quem são, continuam sofrendo pelas mesmas coisas, e nasce uma nova geração, e nasce mais uma nova geração, e nasce mais uma nova geração, e assuntos realmente importantes ninguém fala, né? Qual foi a última grande lição da tua vida? Ou a mais importante que aconteceu na tua vida, de repente tu não lembras a última, mas a mais importante. Aquela lição que tu disse, ó, isto é certo, isto eu aprendi, é assim, eu sigo isso. A própria filosofia. Ah, mas tu vai ter que dizer uma frasezinha, uma descoberta, assim. Há algo que não é que eu descobri, isso já foi descoberto há muito tempo, mas eu me esforço para cada dia ver as coisas dessa forma, que é uma frase de Cervantes, né, o autor de Dom Quixote de La Mancha, né, em que Cervantes dizia o seguinte: não veja como as coisas são, mas sim como elas poderão ser. E é muito interessante que na obra de Dom Quixote, Cervantes mostra sobre Dom Quixote, ele trata a Aldonza, né, que é uma mulher comum, que não sabe quem é, né, ele trata ela como Dulcinea, a mais fantástica, a mais perfeita das damas, né, e Sancho, a mesma coisa, né, um grande cavaleiro e um grande escudeiro. Então, isso é um esforço que eu faço todos os dias para que possa ver as coisas dessa forma, né? Não como as coisas estão nesse momento, mas como elas poderão vir a ser, de forma bastante positiva, em todos os sentidos, né? Isso é um esforço, porque de tempos em tempos a consciência cai e tu pensa como as coisas estão, de acordo com as formas, né? Toda forma nasce de uma essência, né? Então isso é um aprendizado que eu levo para a vida e que eu vejo que isso é muito importante, né? Vejo que aquilo que a gente pensa define diretamente a nossa própria vida, não é exatamente só aquilo que a gente faz, mas como a gente vê a vida e como a gente vê o futuro das coisas, o que a gente quer fazer, isso começa no pensamento, né? E se a gente deseja as coisas, não pelas suas formas presentes, mas como elas poderão vir a ser, e tratar as coisas dessa forma, a gente até pode ser considerado um pouco maluco. Assim, não, eu ia te dizer, Dom Quixote é ótimo, mas tu sabe que ele era considerado maluco total, né? É considerado maluco, né? Mas no mundo doido e todo quando tu é considerado maluco. Às vezes é bom. Às vezes eu acho que é bom. Márcio Zomber, muito obrigada pela, né, compartilhar com a gente um pouquinho da tua vida, assim, eu fico bastante feliz. Obrigada por compartilhar também na rádio Araranguá, de vez em quando o Márcio está lá, já fica o convite, muito obrigada. Faz muita diferença, a tua existência faz muita diferença. Eu acho que o que tu te comprometeu a fazer, tu realmente consegues. Muito obrigada. Eu que agradeço, Karen. Muito obrigado também. Eu fiquei numa dúvida, vocês não têm nenhum cachorrinho, assim, nem gato, nada? Não. Moro em apartamento. Um canarinho? Não, canarinho é muito triste, né? Nada. Um peixe. Eu vou te dar um peixe. Então porque tá. Tudo que tu fala é muito lindo, mas eu quero ver se tu vai cuidar desse peixe. Como é que vai ser esse peixe? Ai, Márcio, muito obrigada. Tem ainda tempo? Tem. Eu viajo muito, né? Muitos finais de semana eu tô fora e tudo mais. Tá. Eu acho injusto, né? Tu ter um animal e não cuidar dele bem, né? Então, se é para ter, que cuide bem do animal. Hoje, na correria que é na minha vida, até o peixe ia ficar sem comida se eu ficasse 2 dias fora, né? Então, não dá, melhor assim. Então é injusto, né? Mas eu gosto de animais, gosto de cachorros, gosto de gatos, né? Mas eu não tenho, até moro no centro de Criciúma. Não dá tempo ainda. E viajo muito, né? Durante o mês eu viajo muitas vezes. Né? Isso impede bastante de ter um animal doméstico, né? Eu acho, pessoalmente, eu acho
Eu acho muito ruim, né? Ter um animal doméstico e não cuidar dele. Né? Ah, é péssimo. Melhor não ter. É isso aí. Obrigada. Falando em animal doméstico, se tu tens um animal doméstico, tipo, a gente fica imaginando marido, essas coisas. Não, é um pet mesmo. Aí tu pode levar na Clínica Veterinária São Francisco, onde atende o Dr. Fábio, que é maravilhoso, de uma qualidade imensa, assim. Quando a gente diz que confia no xodó da tia Joyce, no Extensão X, os filhos, a gente pode confiar também nos nossos pets. Lá na Clínica Veterinária São Francisco tem todos os procedimentos necessários para garantir a saúde dos nossos amores, mas também tem assim, banho, tosa, roupinha, ossinho, tem de tudo que a gente precisa. E uma equipe também maravilhosa. Bom, eu fico por aqui hoje, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Um beijão, até lá, tchau!